Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estar aqui e outra vez trazer alguns breves e pontuais comentários sobre a lição da Escola Bíblica Dominical, que com a graça de Deus estaremos estudando no próximo domingo nas classes de jovens, utilizando a nossa revista específica para este nosso segundo trimestre, que iniciamos semana passada e onde estamos estudando o tema geral Jesus e o seu tempo, conhecendo o contexto da sociedade judaica nos tempos de Jesus. Tenho certeza que os seus alunos, você, caro professor, que acompanha esses nossos vídeos, demonstrou um bom interesse pelos temas que haveremos de estar estudando ao longo desses próximos 3 meses. Acredito que a exposição, a interação, o diálogo e os bons debates que tivemos domingo passado, de forma bastante introdutória nesse segundo trimestre, serviram para despertar, para instigar e estimular a leitura, a pesquisa, durante toda essa semana da segunda lição que estaremos hoje aqui comentando e que trará o seguinte tema: a terra de Jesus hoje. Se domingo passado estivemos estudando a terra de Jesus na época de Jesus, portanto há 12.000 anos atrás, estivemos rapidamente pontuando questões geográficas, questões sociais, religiosas e políticas. Hoje estaremos aqui então abordando, e no próximo domingo, em nossas escolas, estaremos abordando a terra de Israel nos dias de hoje. Estaremos vendo não só a terra propriamente dita, a localização geográfica, mas o povo judeu propriamente dito hoje, algumas nuances, alguns pontos sobre este povo tão importante no plano de salvação elaborado por Deus desde a eternidade. Como está Israel nos dias de hoje? Qual o relacionamento de Israel com os povos vizinhos? Qual a importância de Israel no relógio escatológico de Deus? E por que Israel está tão badalado nas mídias, sobretudo na mídia que vem noticiar os fatos que ocorrem no mundo, né? Por que Israel, embora seja um país pequeno, está sempre despontando ali nos nossos telejornais diariamente? Penso que a lição de hoje, estaremos vendo aqui, servirá muito para compreendermos o passado, o presente e o futuro desta nação, que é a nação escolhida por Deus para ser o povo eleito às primícias de todas as demais nações. Muito bem, a terra de Jesus hoje. Os nossos objetivos para esta aula, então, serão compreender a importância e o propósito da chamada divina de Abraão e sua descendência, apresentar a história da formação do Estado de Israel e conhecer a situação da terra de Israel na atualidade. No primeiro tópico de nossa lição, estaremos nos detendo sobre a chamada de Deus para Abraão e, por extensão, a todos os seus descendentes também. Então, nosso primeiro tópico será a promessa de uma grande nação. Para embasar, professor, esse nosso primeiro tópico, será interessante voltarmos às páginas da Bíblia Sagrada, sobretudo lá para o livro do Gênesis, o livro do começo de todas as coisas, especificamente o capítulo 11, 12 e 13, capítulos esses que narram para a gente justamente os episódios em que Deus fala com Abraão, convidando-o para deixar a sua terra e caminhar na direção de Canaã, a terra que Deus haveria de lhe dar por herança, por possessão. Então você vai ler ali o final do capítulo 11 de Gênesis e também o capítulo 12 e 13, e vai ver ali a ascendência, a árvore, a raiz genealógica deste grande patriarca dos judeus.
Você vai ver ali os bisavós, os tetravós, os pais de Abraão, e vai ver ali no finalzinho do capítulo 11, dizendo que Abraão tomou a decisão de sair da terra onde ele e sua família moravam, a terra de Ur dos caldeus, antiga Babilônia, portanto a terra de gente ímpia, pagã, politeísta, cultuadora de vários deuses. Não está claro na Bíblia Sagrada se Abraão ele tomou a iniciativa sozinho de buscar a Deus, de invocar a Deus. Ao que nos parece, Abraão, pelo menos até a idade de sua adolescência e juventude, ele praticava, como era de costume naqueles tempos antigos, os filhos seguirem a religião dos seus pais. Se for verdade, então Abraão, ele certamente, na terra de Ur dos Caldeus, ele pode ter praticado um tipo de politeísmo, pode ter praticado algumas religiões pagãs, mistas, enfim. Mas o fato é que Abraão ele toma a decisão, já recebendo uma predisposição lhe concedida por Deus, para sair da terra da Babilônia, dos caldeus, a antiga Caldeia, e dirigir-se até a terra de Canaã. Todavia, quando ele chega em Harã, na sua trajetória, no seu percurso, rumo a Canaã, ele chega até Harã, e ali ele estabelece a sua família e ali ele fica. Fazendo-se necessário Deus aparecer a ele e chamá-lo para que ele saísse da sua terra, de junto da sua parentela, onde junto com a sua família estava estabelecido, para ir até a terra que Deus haveria de lhe dar por herança a ele e a todos os seus descendentes. E aí então Abraão ele sai de Harã e vai até a terra de Canaã. Você poderá pegar aí na internet ou na sua Bíblia, se você tiver, qualquer mapa da jornada, da peregrinação de Abraão e sua família, para que você possa levar para os seus alunos no próximo domingo. Se você não tem esse material, na internet você encontra facilmente. Você digita no Google, professor, mapa da jornada de Abraão, ou mapa das viagens de Abraão, e você vai encontrar aí facilmente mapas que mostram justamente o percurso que Abraão teria percorrido desde a antiga Babilônia, desde a região de Ur, até chegar em Canaã, com também ali a sua passagem pelo Egito, onde futuramente os seus descendentes vão ser escravizados por longos 4 séculos. Então você vai pegar esse mapa, vai localizá-lo, se puder, como nós fizemos a orientação aqui no estudo anterior, você irá imprimir esse mapa em tamanho que possa ser visualizado por toda a sua classe. Se não, você projeta em data show ou numa TV que estiver à sua disponível na sala, para que todos os seus alunos possam ver com recurso visual e compreender ali todo o percurso que Abraão teria percorrido para chegar até a terra que Deus haveria de lhe dar como herança. Então você vai primeiro buscar esta informação nas páginas da Bíblia Sagrada, como disse nos capítulos 11, 12 e 13 do livro do Gênesis, vai apoiar-se no mapa para ilustrar para os seus alunos, o que permitirá uma compreensão. Afinal de contas, nós aprendemos muito mais vendo do que ouvindo. E aliando o recurso, a palavra de Deus, a informação da palavra de Deus que está em nossas mãos, com o recurso visual, certamente será de um ganho muito maior para os seus alunos. Então, Abraão promete, ou Deus promete a Abraão dar aquela terra, a terra de Canaã, terra que manava leite e mel. Deus ele confirma esta mesma promessa de conceder aquela terra produtiva, aquela terra fértil aos filhos de Abraão. Aí ele promete novamente a Isaac e depois posteriormente a Jacó, que é o patriarca das 12 tribos de Israel. Deus ele confirma a mesma promessa que havia feito ao pai, ao ascendente Abraão. Ele confirma posteriormente a Isaac e também a Jacó, que daria aquela terra como herança. E aí, qual foi o propósito da chamada, que é um objeto de estudo nosso no segundo ponto, ainda do primeiro tópico?
Qual é o propósito da chamada de Deus para Abraão? Muito bem, o propósito de Deus aqui ele é bastante amplo, né? Deus ele queria de todas as famílias, de todas as tribos, de todos os povos da face da terra existentes naquela época. Deus ele está sempre em busca de alguém, né? Aliás, você sabe que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é a história dos homens buscando Deus, mas a história de Deus buscando o homem. E a todo tempo, desde o Éden, quando Deus sai na viração do dia, procurando entre as árvores do jardim por Adão, que infelizmente havia pecado contra Deus, e a Bíblia diz que Deus procurava Adão e dizia: Adão, onde estás? Assim foi com Adão, assim foi com os filhos de Adão, assim foi com Noé, assim foi com Abraão e assim é com a descendência de Abraão. É Deus. A Bíblia toda ela é a história de Deus buscando os pecadores, Deus buscando os homens. Jesus Cristo vai dizer isso no Novo Testamento, quando ele diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Então está claro para nós que a intenção ela sempre parte de Deus, né? É o que na teologia arminiana nós chamamos de a graça preveniente. É Deus sempre tomando a iniciativa, é Deus sempre tomando a decisão, é Deus sempre abrindo as portas e as janelas e dizendo ao homem: pronto, agora você pode passar. Porque por nós mesmos nós não teríamos qualquer capacidade, nós não teríamos qualquer condição de buscarmos a Deus, a não ser que Ele nos chamasse, a não ser que Ele nos convidasse para a sua presença. Então Deus, Ele, na chamada de Abraão, Ele tem o intuito de separar um povo, a primícia de toda a terra, né? Um povo que pudesse representar o Senhor no meio de um mundo onde a decadência moral crescia, onde os homens estavam cada vez mais obstinados para a chamada de Deus, para as coisas espirituais, onde os homens estão cada vez mais afastando-se de Deus. Deus então ele vem agora propositalmente tomar a iniciativa de formar um povo a quem Deus possa fazer a sua aliança, um povo a quem Deus possa dar a sua lei, os seus mandamentos, o povo sobre quem Deus ele possa cumprir os seus desígnios, os seus planos eternos, o plano da redenção. Porque quando Adão pecou lá no Éden, Deus não colocou a mão na cabeça e disse: agora o que vamos fazer? Deus já sabia o que iria fazer, porque, como diz em Apocalipse, o Cordeiro foi sacrificado desde a fundação do mundo. Antes de Deus criar o homem, Deus já sabia que o homem haveria de pecar. E ele, como um bom arquiteto, ele já prevê e ele provê. Ele não só prevê, ele não só antevê o que o homem vai fazer, como ele também provê o escape, né? Abraão disse para o seu filho Isaque: o cordeiro para si Deus proverá. Então Deus ele proveu, mas ele precisa escolher um povo, ele precisa escolher uma nação, para nesta nação glorificar o seu nome, através desta nação tornar os seus feitos conhecidos em toda a terra, para que os homens temam a Deus e tremam diante dele. Então esta é a nação de Israel, o sacerdócio que Deus escolhe, uma nação sacerdotal, um povo escolhido, um povo que Deus chamou sem que tivessem quaisquer méritos, né? Como dizia Davi, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto, lá no Salmo de número 100. E não só glorificar o seu nome, exaltar o seu nome através do povo eleito, do povo escolhido, como também neste povo eleito e escolhido fazer nascer, fazer encarnar a pessoa bendita de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele que haveria de vir para com seu próprio sangue, com a sua própria vida, redimir a raça humana da perdição e da morte eterna para o qual nós caminhávamos, né? Então Deus ele tem um propósito de chamar Abraão para que em Abraão ele pudesse constituir esta família, em Abraão ele pudesse constituir essa nação, para que esta nação fosse as primícias de Deus dentre todas as demais nações, uma nação onde Deus operaria os seus milagres, os seus prodígios, onde Deus exaltaria o seu nome, onde Deus poderia trazer a sua lei, o seu mandamento, fazer conhecida a sua vontade, e assim então garantir que toda a terra conhecesse o poder de Deus, conhecesse a grandeza de Deus e tivesse o temor
Senhor pelo Senhor, e também nesta nação fazer encarnar no ventre de uma virgem, como os nossos irmãos das classes de adultos também estarão estudando essa semana, né? Porque nas classes de adultos nós vamos estar estudando o tema O Nascimento de Jesus na perspectiva do evangelista Lucas, né? Então Deus ele também tem esse propósito de, na descendência de Abraão, trazer a pessoa bendita de Jesus Cristo. Aliás, é isso que Deus diz, e eu quero convidar você para ler aqui comigo, a tomar a sua Bíblia, para ler este versículo, que certamente é um dos mais belos versículos, uma das mais belas e importantes promessas já registradas em toda a Bíblia Sagrada. Quando no capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus faz a promessa onde já está ali previsto a vinda do Messias. Quando Deus diz a Abraão, Gênesis 12, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui Deus ele então já está prevendo para nós, já está antevendo para nós, que através da descendência de Abraão, através dele, da sua fé, porque Abraão creu e pela fé ele foi justificado, isso está lá escrito no livro de Hebreus, né, quando fala sobre os heróis, a galeria dos heróis da fé, Abraão creu em Deus e foi justificado, isto lhe foi imputado como justiça. Paulo aborda isso muito bem, escrevendo a sua carta aos Romanos, né? Ele exalta aqui a fé de Abraão. Então Deus ele está dizendo que em Abraão todas as famílias da terra serão abençoadas. Claro, pela fé que existiria em Abraão e que seria comunicada com toda a raça humana. Agora, não é no nome de Abraão que toda a humanidade é abençoada, é naquele que haveria de vir descendente de Abraão, não é? Aquele que encarnaria tendo ali o sangue de Abraão correndo em suas veias. E de quem é que o Pai, aqui o Deus Todo-Poderoso está falando de Abraão? É do Senhor Jesus Cristo, daquele que Abraão não teve o privilégio de conhecê-lo pessoalmente enquanto em vida aqui na terra, mas certamente no paraíso o conheceu, mas aquele que haveria de vir em tempos distantes a Abraão para trazer a salvação a toda a raça humana. Jesus Cristo, que descende da tribo de Judá, que descende de Jacó, que descende de Isaac, que descende de Abraão. E em Jesus Cristo o mundo inteiro pode ser abençoado. Em Jesus Cristo a salvação, em Jesus Cristo a vida, em Jesus Cristo a paz, em Jesus Cristo a libertação do pecado, em Jesus Cristo e somente nele há a vida eterna. Abraão não salva, mas Jesus salva. Abraão não transforma ninguém, mas Jesus transforma. Abraão não liberta ninguém, mas Jesus liberta. Abraão não dá vida a ninguém, nem a ele mesmo, mas Jesus Cristo dá vida e, como ele disse, vida em abundância. O pacto com Israel e o Novo Testamento. Nós podemos perguntar, e você, caro professor, poderá perguntar ao seu aluno no próximo domingo, qual é o espaço que Israel ocupa hoje no plano redentor de Deus, no plano de salvação de Deus? Você vai voltar lá para a carta de Paulo aos Romanos, sobretudo nos capítulos 9 a 11, e vai ter ali o próprio apóstolo Paulo falando-nos de Deus, cortando temporariamente os judeus para poder enxertar no plano de salvação de Deus nós, os gentios. Mas Deus ele não desprezou os judeus, aliás, o remanescente fiel é que é o verdadeiro, quem é o verdadeiro Israel de Deus, os judeus que temem a Deus, os judeus que creram em Cristo, e aqueles que, embora não sendo judeus por nacionalidade, não trazendo o sangue de Abraão em suas veias, mas que pela fé, como a fé que houve em Abraão, creram em Cristo Senhor. Então Paulo vai dizer, olha, este é o verdadeiro Israel. São judeus que creram em Cristo Senhor, ou nós gentios, que não somos judeus, mas que também cremos em Cristo prometido, Messias esperado, aquele de quem as profecias do Antigo Testamento, mais de 300 profecias do Antigo Testamento, também falavam. Mas Paulo diz, olha,
Agora não se engane, porque Deus cortou momentaneamente os judeus, como disse João, né? Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí Paulo aos Romanos vai dizer, mas olha, vai chegar o tempo em que a plenitude dos gentios será alcançado, ou seja, o plano de salvação de Deus para os gentios terá se cumprido, o evangelho terá se massificado em todo o mundo, né? O evangelho terá sido pregado em todo o mundo, que já acontece hoje, Bíblias sendo aí traduzidas aos montes desde a invenção da imprensa por Gutenberg, lá no século XV, 1455, inclusive a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, né? Então, desde lá até aqui, a Bíblia está aí, caindo na mão do povo, Bíblias a todos os gostos, com todas as traduções, versões, comentários. É o livro disparadamente mais publicado, mais lido, mais comentado, mais vendido em todo o mundo. Então, o Evangelho está alcançando o mundo inteiro, né? A rede, a grande internet, né? A grande rede na qual o mundo inteiro está hoje, este mundo globalizado, está interligado, a mídia, a televisão, enfim. O Evangelho está hoje entrando na casa dos homens ricos e dos homens pobres, dos homens de elite e dos homens marginalizados também. O Evangelho está sendo pregado a tudo e a todos. Então, nós estamos vivendo hoje, professor, você deverá se lembrar, de 2 trimestres atrás, né, quando nós estivemos estudando, nos 3 últimos meses de 2014, sobre a lição de Daniel, o livro de Daniel. Então você deverá se lembrar das 70 semanas de Daniel, lembra? Daquele tema intrigante, no entanto, muito gostoso que nós estivemos estudando, das 70 semanas de Daniel. Se lembra que nós estudamos já 69 semanas, ou melhor, já tivemos aí corrido em toda a história 69 semanas, daquelas semanas proféticas de Daniel já foram cumpridas? Se lembra que nós dissemos que estamos vivendo, inclusive eu comentei aqui vídeos no YouTube sobre aquela lição, naquele trimestre, foi quando começamos os nossos trabalhos de comentários aqui no YouTube. Nós dissemos o quê? Que 69 semanas já foram cumpridas, né? Elas se encerraram, as 69 primeiras semanas proféticas de Daniel já cumpriram com a queda de Jerusalém. Da queda de Jerusalém até o arrebatamento da igreja, há um intervalo de tempo indefinido, quer dizer, indefinido aos homens, para Deus é definido, porque Deus sabe quando é, né? Deus sabe qual é o tempo certo de Jesus Cristo, o Filho, vir a retirar sua igreja daqui, mas para nós é um tempo indefinido, nós não sabemos, pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui a 1 ano, 10 anos, enfim, cremos sim pelos sinais que esse intervalo para que venha a 70ª semana esteja mais curto, mais breve possível, porque tudo indica que a volta de Cristo está cada vez mais perto de nós, como diz a Bíblia Sagrada, está mais perto hoje do que quando aceitamos a fé, né? Mas há esse intervalo é o quê? É para nós, os gentios. É para que o Evangelho seja pregado a nós, é para que os dons do Espírito caiam sobre nós, é para que o avivamento que se iniciou em Israel, lembra-se de Atos 2, o Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo foi onde? Foi em Israel. Mas o intervalo que nós vivemos hoje entre a 69ª semana e a 70ª semana de Daniel é para que o Espírito Santo desça também sobre nós e sobre o mundo inteiro, cumprindo então plenamente a profecia de Joel, quando Deus dizia que ele derramaria do seu Espírito sobre quem? Sobre apenas os israelitas? Sobre apenas os judeus? Não, sobre toda a carne. Então o Espírito Santo hoje está sendo derramado sobre toda a carne. Agora, quando essa janela se fechar, quando esta porta para os gentios se fecharem, terá se cumprido o intervalo. Volta a 70ª semana, será aqueles 7 anos da tribulação em que o anticristo estará dominando o mundo. Portanto, é por isso que nós podemos dizer que Israel é o relógio escatológico de Deus. Essa é uma expressão que você deve ouvi-la desde criança, como eu desde criança ouço, né? Israel é o relógio escatológico de Deus. Jesus dizia, olhai para a videira, né? Olhai para a figueira, quando os figos já estão prontos, já estão maduros, né? É porque o tempo de colher chegou, o tempo da cega chegou, né? Então, Israel é o relógio de Deus. Nós devemos olhar para Israel, acompanhar os eventos que acontecem com o povo judeu, porque acompanhando a história de Israel,
nós podemos ter uma noção do quanto se abrevia o retorno glorioso de Jesus Cristo e o quanto o tempo dos gentios está para ser findado, para ser alcançado. E virá então a 70ª semana, onde Deus outra vez tornará a tratar com o mundo inteiro, virão as taças da ira de Deus, as trombetas da ira de Deus, conforme vistas por João na ilha de Patmos e registradas no livro do Apocalipse, mas será um tratamento, um período de tratamento específico com Israel. Aquele Israel que não creu, aquele Israel que até hoje permanece obstinado a Jesus Cristo, que não crê em Cristo como Messias, o Filho de Deus encarnado, que não pode aceitar a cruz de Cristo como o evento mais importante de toda a história, já visto ter sido na cruz, que Ele nos redimiu dos nossos pecados, que Ele pagou o preço da nossa justificação. Aquele Israel que não crê na ressurreição gloriosa de Cristo Jesus, pois bem, virá a 70ª semana, onde Deus irá cumprir o seu desígnio para Israel, irá provar mais uma vez, irá fazer Israel passar ali pela fornalha da aflição, sofrendo nas mãos do pequeno chifre, como diria Daniel, aquele pequeno chifre que perseguiu os santos de Deus e que prevaleceu sobre eles. Mas, quando o mundo inteiro estiver ali voltado contra Israel para fazer guerra contra ele, Cristo virá outra vez, nesta feita com a igreja que esteve nas bodas do Cordeiro, para pôr fim aos inimigos de Israel. E Paulo diz, e todo Israel será salvo. Cumprir-se-á aquela profecia, se não me engano, de Zacarias, quando diz que os judeus olharão para ele e dirão, que feridas são essas em tuas mãos? E ele dirá, são feridas com as quais fui ferido na casa dos meus irmãos, dos meus amigos. É quando os judeus verão Cristo, e se dobrarão diante dele e reconhecerão que ele é o Senhor. Portanto, Israel não foi cortado totalmente. Israel não foi esquecido, Israel não foi desprezado, Israel não foi banido das promessas benditas de Deus, porque a promessa que Deus fez a Abraão há uns 4.000 anos atrás está de pé. Está de pé. Quando Deus disse que faria de Abraão uma grande nação, quando Deus disse, por exemplo, para Davi, que sempre manteria uma lâmpada acesa da casa de Davi reinando sobre Israel, e Cristo, que é da descendência de Davi, virá para reinar e será o reino perfeito, o reino de paz, o reino da justiça perfeita. Então Deus, Ele está velando, como Ele dizia para Jeremias, eu velo com a minha palavra para cumprir. Agora, os tempos são de Deus, pertencem a Deus. A forma de conduzir a história não pertence a nós, pertence a Deus. E ele já disse aos judeus, ele já disse a Israel, e está escrito lá no livro de Isaías, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o teu Deus, estou contigo para te livrar no meio de todas essas adversidades. E quantas adversidades Israel tem passado? Quantas adversidades? Porque Abraão desce até Canaã, constitui família, ele vai ali para a terra que Deus havia lhe prometido, mas depois de Abraão, vem Isaac, vem Jacó constitui a sua família, a sua prole, Jacó morre. Você se lembra de todos aqueles episódios narrados no livro de Gênesis, sobretudo nos últimos capítulos do Gênesis, quando diz que a família de Jacó, nas terras em que habitavam, teve uma grande fome sobre toda a terra. Nesta época, um dos filhos de Jacó, a saber, José, tornou-se governador do Egito, também por providência divina, porque os seus irmãos o venderam. Os seus irmãos fizeram um negócio com José, quiseram matá-lo, mas um dos irmãos disseram, não vamos matar o garoto, vamos vendê-lo, dos males o pior. Então, venderam José, e José, no final das contas, passou pela casa de Potifar, foi humilhado, perseguido, jogado na prisão, e da prisão ele sai para ser governador do Egito. Resumo da história. Diante da grande crise econômica que agravou no mundo antigo, somente o Egito tinha celeiros, somente o Egito tinha depósitos, justamente porque Deus havia dado a sabedoria a José para ser um grande administrador, o braço direito do faraó no Egito. Para o Egito desce toda a família de Jacó, onde ali constitui outras famílias, onde ali formam outras proles, onde ali se espalham e tomam territórios por todo o Egito. O fato é que José morre. Aquele faraó que foi solícito com a família de José também morre.
outros faraós vão se erguendo, vão se levantando. No decorrer do tempo, um determinado faraó, já não conhecendo José, nem a herança de José, a herança benéfica, a boa herança que José e sua família deixou para os egípcios, começa agora a perseguir os descendentes de Abraão. E toda aquela história você conhece, a história da escravidão. A escravidão por 430 anos dos judeus na terra do Egito, sendo oprimidos ali, sendo mortos, sendo maltratados, né? Sendo extorquidos, espoleados pelos egípcios, até que Deus vem e levanta o grande libertador e legislador Moisés, né, quando Deus aparece a ele no meio de uma sarça ardente. Moisés, que inclusive foi criado no palácio do faraó, pisando ali nos negros granitos do Egito, né, recebendo a melhor alimentação, a melhor educação. Estevão, no seu sermão, registrado lá em Atos dos Apóstolos, diz que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, né? Mas Deus estava qualificando Moisés, evidentemente, no conhecimento secular, nas letras humanas, mas Deus também depois ia preparar Moisés no deserto. E Moisés, durante 40 anos, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, ou Reuel, em Midian, enquanto estava lá apacentando suas ovelhas no Monte Horebe, Deus aparece a ele no meio de uma sarça e o chama para libertar o povo do Egito e levá-lo de volta à terra que Deus prometeu a Abraão. Porque Deus não chamou Abraão para habitar no Egito, nem os descendentes dele. Deus chamou Abraão para tomar posse da terra fértil, da terra produtiva, da terra que manava leite e mel. Era a terra para as cabras, os bodes e as ovelhas pastarem, se alimentarem. Era a terra frutífera para as plantas produzirem os seus frutos para servir de alimento aos homens, não no Egito. Não a escravidão, não o chicote e os escorpiões dos egípcios. Então Deus, através de Moisés, vem e resgata o seu povo, liberta o seu povo, conduzindo-o por longos 40 anos, durante toda a sua peregrinação no Egito, porque infelizmente o povo era um povo obstinado, um povo teimoso, rebelde, murmurador. Deus dizimou aquela geração terrível no deserto e fez com que uma geração que não havia conhecido o pecado de seus pais entrasse e possuísse a terra de Canaã por herança. Muito bem, então aqui nós vimos o primeiro tópico, a promessa de Deus feita a Abraão e a possessão da herança pelos descendentes de Abraão. E chegamos então no segundo tópico, que é a formação do Estado de Israel. Nesse segundo tópico, então, estaremos vendo a proteção divina do povo israelita. Deus, ao longo dos séculos, ao longo dos anos e dos milênios, esteve garantindo que a sua promessa outrora feita a Abraão estivesse sempre de pé, apesar das não poucas rivalidades que Israel teve que enfrentar ao longo dos séculos por parte dos seus inimigos, que queriam tomar-lhe a herança que Deus havia lhe concedido. Lembre-se, caro professor, que a terra não pertence aos judeus, a terra não pertence aos jebuseus, a terra não pertence aos cananitas, a terra não pertence aos filisteus, a terra é de Deus. E Deus dá ela a quem Ele quer. Deus quis dar aquela porção de terra à descendência de Abraão e Ele deu, porque dele é a terra. Dele é todas as coisas criadas, a Ele pertencem todas as coisas. Mas Israel enfrentou muitas guerras, muitas perseguições e, infelizmente, não raras vezes, guerras civis dentro do próprio reino de Israel, guerras movidas entre o reino do norte contra o reino do sul, o reino do sul contra o reino do norte, quando há aquela divisão na época de Roboão, filho de Salomão, né? Nós vamos ver ali os livros de 1 e 2 Samuel, e vamos ver ali constantes guerras entre os próprios judeus. Nós vamos ouvir falar de guerras movidas por povos inimigos de Israel, que vinham para se assenhorear dos judeus. Vamos ouvir falar ali dos sírios, dos assírios. Quem há de esquecer do arrogante Senaqueribe da Assíria, né? Senaqueribe mandou uma carta
para o povo de Israel, o povo de Judá, dizendo: olha, não pensem em vocês que o Deus de vocês vai livrá-los das minhas mãos, porque eu já passei por outras terras, já passei por outros povos e saí arrastando tudo, saí dominando tudo. O Deus de vocês não vai livrar vocês, o Deus de vocês não vai guardar vocês, eu vou fazer a mesma coisa com vocês, vou dominar vocês. E se vocês resistirem, eu irei matá-los todos. O coitadinho do irmão Ezequias, o rei, né, se apavorou, tremeu, foi orar ao Senhor, e aí Deus ele envia o profeta Isaías e diz para Ezequias: fica tranquilo, porque Senaqueribe não vai fazer absolutamente nada. Né? Deus disse: olha, ele está achando que é alguma coisa, mas esta não é outra coisa senão uma voz arrogante deste rei cruel e impiedoso. Eu, o Senhor, vou fisgá-lo como um pescador fisga um peixe pelas narinas, eu vou puxá-lo pelo anzol, e do caminho de onde ele veio, eu o farei voltar. No só dia, Deus enviou um anjo e matou 185.000 soldados dentre os que Senaqueribe havia enviado para pelejar contra o povo de Deus. E ao longo da história, não só contra os assírios, né? Contra os egípcios, desde a sua libertação da escravidão, veja ali, por exemplo, né, as 10 pragas que Deus enviou sobre a família, sobre o povo do faraó. Que as pragas não foram enviadas para os hebreus, as pragas foram enviadas para os egípcios. Né? Mas de todas aquelas pragas, Deus livrou o seu povo. Veja a última praga, a morte dos primogênitos dos egípcios. O que é que o anjo da morte, o anjo destruidor, fazia? Sempre que ele chegava visitando as casas para matar, né, para liquidar, porque afinal de contas a vida pertence a Deus, ele é o único que pode ter a vida e ainda assim permanecer justo, santo, sem pecado, e Deus enviou o seu anjo para julgar Faraó, a sua família e o seu povo, e Deus está fazendo isso e é extremamente justificável, até porque o povo hebreu esteve 430 anos escravo, 430 anos oprimidos, muitos judeus morreram ali debaixo dos chicotes dos egípcios. Então ninguém é estranho, porque Deus agora está enviando um anjo destruidor naquela noite da Páscoa, quando os judeus comeram a sua primeira Páscoa, celebraram ali a primeira Páscoa apressadamente, porque seria a noite da libertação, a noite em que Deus iria retirar o povo de debaixo do jugo do faraó. Mas veja o que acontecia: o anjo sempre que chegava na casa de um egípcio, ele matava o primogênito, mas se do lado do egípcio morasse um hebreu, e na porta, nos umbrais da porta desse egípcio, né, na haste horizontal e nas hastes verticais, houvesse a marca do sangue do cordeiro que Deus havia ordenado que eles sacrificassem, o que é que o anjo fazia? O anjo não chegava, não entrava naquela casa, ele passava por cima, ele pulava. Daí, né, a palavra Páscoa em hebraico é pessar ou pechar, que significa passar por cima, pular, passar adiante, porque era exatamente isso que o anjo destruidor fazia. Sempre que ele chegava na casa de um hebreu, existindo a marca do cordeiro, a marca do sangue ali na porta, ele pulava, ele saltava e ia na próxima casa. E se fosse casa de um egípcio, ele matava o primogênito. Se fosse casa de hebreu, com a marca do sangue, ele pulava de novo, até encontrar a casa de um pagão, de um idólatra, de um adorador dos deuses dos egípcios. Veja, Deus ele esteve sempre guardando o seu povo, ele esteve sempre protegendo o seu povo no enfrentamento dos adversários, dos inimigos de Deus, sírios, os assírios, os medos, os persas, os gregos, os romanos, os babilônios, os caldeus. Deus ele esteve guardando a sua herança, sempre Deus ele preservou ali um remanescente. Veja, por exemplo, que no ano 722 a.C., a Assíria invadiu o reino norte de Israel, já estava dividido, né? Reino norte, reino sul, Israel ao norte e Judá ao sul. A Síria invade o reino norte e dissipa, espalha israelitas pelo mundo antigo, de modo que eles nunca mais tornaram, né? Eles nunca mais retornaram do cativeiro, porque eles foram dispersos no mundo, tiveram casamentos mistos ali e se perderam pelo meio do caminho, nunca voltou a se restabelecer. 586 a.C. foi a vez dos judeus. Mas nos judeus, Deus preserva ali um remanescente, Deus preserva uma herança, né? Porque apesar de a Babilônia vir e arrasar com o templo, arrasar com Jerusalém, derrubar os muros, reduzir Judá a escombros, a cinza e a fumaça e a fogo, mas ele leva, o Nabucodonosor, ele leva
por volta ali do ano 600, na primeira leva, antes mesmo da destruição definitiva da cidade de Jerusalém. Já em 605 ele leva ali um grande número de judeus para a Babilônia, em pelo menos umas 3 levas. Os judeus ali levam cativos para a Babilônia, e é na Babilônia, olha que ironia, né? É na Babilônia onde Deus vai preservar ali a sua herança, onde Deus vai preservar o seu povo. E na Babilônia onde nós vamos ali ouvir falar, por exemplo, de Daniel, profeta palaciano. É na Babilônia onde nós vamos ouvir falar de Ezequiel, o profeta do povo, que profetizava entre as massas sofridas da Babilônia. É na Babilônia, sobretudo ali, não mais agora sobre o domínio dos babilônios, mas sobre o domínio agora dos persas, que nós vamos ouvir falar de Neemias, de Esdras, de Esther, a rainha Esther, judia, que Deus concedeu a lei casasse com Xerxes, que é conhecido por nós na sua forma ali hebraica, né, o rei Assuero, conforme o livro de Esther nos apresenta, mas o seu nome grego Xerxes, ele vem, né, ali, e durante todo o império desses homens, durante todos esses reinos, Deus ele preserva o seu remanescente, Deus ele preserva o povo, porque Deus ele não iria jamais aniquilar aquele povo que ele escolheu para ser a nação santa, a nação eleita, o povo do qual haveria de vir Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Agora, de todas essas dispersões dos judeus pelo mundo, o segundo tópico vai nos falar da grande diáspora dos judeus. O que foi a diáspora? A diáspora foi a dispersão maciça dos judeus que habitavam em Jerusalém, lá na época dos primeiros apóstolos, quando o general romano Tito vem ali por a ordem do seu pai, o imperador romano, para destruir, para arrasar com Jerusalém, pondo fim definitivamente às rebeliões de alguns grupos, de algumas facções dos judeus que se insurgiam contra o domínio romano. Então Tito vem e para quebrar, para aniquilar de vez a força das rebeliões e garantir o domínio de Roma sobre Jerusalém e a Judéia, como era conhecida naquela época. Nós vimos isso na lição passada, né? Alguns dos nomes pelos quais Israel, na época de Jesus, era conhecido, né? A terra da Judéia, Então vem ali o general Tito e arrasa com tudo. O ano 70 foi um ano terrível, que cumpriu-se inclusive algumas dos prenúncios, algumas das palavras de Jesus Cristo, né? Quando ele dizia que viriam dias, né? Ele disse para algumas das mulheres que choravam durante a sua crucificação, ele disse para algumas daquelas mulheres: não chorem por mim, mas chorem pelos vossos filhos, né? Jesus já estava justamente anunciando ali, prenunciando ali a grande dor, a grande aflição, as tristezas, os horrores que haveriam de acontecer por volta do ano 70, quando o general Tito incendeia Jerusalém e põe fim ali às rebeliões e dispersa os judeus pelo mundo. É a grande diáspora, é a dispersão dos judeus pelo mundo. E aí vem o judeu para todas as partes do mundo, né? Judeus ali para os mais diversos continentes, se espalharam e constituíram famílias distantes de sua pátria. Depois nós vamos ter aqui ainda, nesse segundo tópico, o retorno à terra prometida. Olha, com o ano 70, a invasão de Jerusalém, nós temos a diáspora, a dispersão dos judeus pelo mundo. Mas, mais recentemente, ali por volta do século XIX, começa a ganhar força dentro dos territórios de Israel e também entre judeus espalhados por todo o mundo, um movimento chamado movimento sionista. Sionista porque faz menção à terra de Sião. Nome este que também era uma das formas pelas quais a terra de Israel era conhecida nos tempos bíblicos, sobretudo nos tempos do Antigo Testamento. Terra de Sião. Daí vem o movimento sionista, que é um movimento que luta pela construção de uma identidade nacional própria para Israel, que luta pela formação de um Estado independente, que luta pelo retorno dos judeus espalhados em todo o mundo para a sua terra pátria, aquela terra que Deus concedeu em possessão e em herança aos descendentes de Abraão,
não é? Portanto, aos judeus, aos filhos de Isaac, aos filhos de Jacó, Deus prometeu dar aquela terra. Então, o movimento sionista, ele vem agora a brigar, ele vem agora a lutar, ele vem agora a promover uma consciência no mundo de que aquela terra da qual os judeus foram expulsos e que outros povos vieram habitar, vieram a tomar conta, inclusive povos árabes vieram ali se apoderar, é na verdade uma terra que tem dono, é uma terra que tem os seus legítimos possuidores, que são aqueles a quem Deus determinou, a quem Deus deu a posse. Então o movimento sionista vem lutar pelo retorno dos judeus à terra de Sião, à terra de Jerusalém, à Judéia, não a Palestina, mas a Israel. Esse movimento sionista, iniciado ali no finalzinho já do século XIX, né, que vem então estimular, que vem agora forçar, que vem agora promover dentro da ONU, a Organização das Nações Unidas, o sentimento de a criação, a necessidade da criação de um Estado judeu, de um Estado israelense. E o que acontece é que no ano de 1948, mais precisamente em 14 de maio daquele ano, é declarada a criação do Estado de Israel e da partilha do território palestino, conforme previsto no anterior, em 1947. Né? Então, ali em 1948, no mês de maio, no dia 14, Deus esteve ali, movendo a sua mão poderosa para garantir de modo legítimo, de modo legal, que aquela terra é a terra dos judeus. O território, geograficamente falando, ele poderá ser compartilhado com os palestinos, mas há uma identidade judaica, há uma nação judaica, há um povo, há um país, porque não há um país chamado Palestina, não há uma língua chamada Palestina, mas há um país chamado Israel, um país que inclusive democrático, dentro do Oriente Médio, mas democrático. Aliás, o que me parece, o único país democrático, salvo engano, mas parece-me que é o único país democrático ali dentro, no meio daquelas ditaduras ali, daquela ditadura muçulmana que impera naqueles países vizinhos ao Estado de Israel. É o único país democrático, portanto, modelo, um exemplo para os países em sua volta. Não é um governo que oprime o povo, não é um governo que mata o povo, não é um governo que persegue o povo. Claro, não é um governo perfeito, como nenhum governo perfeito da face da terra é. Somente o Messias, quando vier para reinar no reino milenial, é que vai provar que é possível um governo perfeito. Mas só com ele, com os homens da terra aqui, com você e eu, é impossível, porque o homem é falho. Mas em 1948, Deus esteve cumprindo algumas de suas muitas promessas, feitas em tempos outrora pela boca dos santos profetas de Deus, lá do Velho Testamento. Você se lembra do Vale de Ossos Secos, de Ezequiel 37? Lembra, professor? Você poderá fazer menção desse texto para os seus alunos no próximo domingo. O Vale de Ossos Secos, aqueles ossos que estavam sequíssimos, que estavam ali já se esfarelando. Deus, ele ordena a Ezequiel: profetiza, filho do homem. Profetiza, e esses ossos vão reviver, e ossos secos, Ezequiel, ele começa a gritar no meio daquele vale, ali numa visão que ele teve: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E osso, irmão, ouve a palavra de alguém, irmão? Osso tem ouvido para ouvir alguma coisa, irmão? Osso não ouve se for palavra de homem, mas se for palavra de Deus, ouve. E era a palavra de Deus na boca de Ezequiel. E diz Ezequiel, ali naquela visão, que daqueles ossos sequíssimos, cada osso se juntou ao seu osso, e veio tendões, e veio músculos, e a pele foi formada, e aquele batalhão se levantou, formou-se um grande exército para a glória do Senhor. Um reboliço naquele vale de ossos secos. É o que Deus fez com Israel. É o que Deus fez com Israel. Israel, ao longo do tempo, perseguido, pisado, humilhado. Veja, por exemplo, o regime nazista, na Europa, lá do Adolf Hitler. Quantos judeus, não só na Alemanha, mas nos países vizinhos ali da Europa, quantos judeus foram mortos por tiros, por balas, por canhões, por explosões, por espada,
quantos judeus foram mortos nas câmaras de gás, quantos judeus foram mortos enforcados, torturados, quantos judeus? Esse ódio, esse antissemitismo impregnado, né, na filosofia nazista, que pregava a superioridade da raça germânica, da raça ariana, né? Quantos judeus? A história calcula ali que aproximadamente 6 milhões de judeus, mas só Deus é quem pode calcular de fato o número exato, a cifra terrível dos judeus que foram esmagados, que morreram brutalmente na mão dos seus inimigos, na mão dos seus adversários. Mas veja que milagre, meus irmãos. Veja que milagre, apesar de toda a fúria dos adversários de Israel, apesar de todas as perseguições movidas por aqueles que possuem um espírito anti-Israel dentro de si, Deus esteve assegurando outras nações, outros povos simplesmente desapareceram na história. Onde estão os maias? Quem são os maias? Quem são os incas? Quem são os astecas? Somente o rastro deles ficaram, esses povos desapareceram. E outros povos, não só aqui da América, mas outros povos da Europa, né, desapareceram ao longo dos anos, foram dizimados. Onde está Sodoma? Onde está Gomorra? Né? Onde está, né, nações antigas que pereceram aí, vitimadas pelas tempestades naturais, da natureza, vulcões, terremotos, maremotos, ou por guerras, né, ou por punição, por justiça divina, desapareceram. Mas Israel continua de pé. O bichinho de Jacó, como Deus chama carinhosamente lá em Isaías, o povozinho de Israel, que embora sendo pequeno, né, recebe ali a proteção de um Deus grande. Porque quem guarda Israel não é os Estados Unidos da América, seu maior aliado hoje, né? Não é o Barack Obama quem tem guardado Israel. É claro que Deus ele propositalmente colocou a maior potência do mundo, potência econômica e militar, para estar ali servindo de um escudo. Mas o grande escudo de Israel não é os Estados Unidos, é Deus. De modo que se algum dia, e esse dia vai chegar, em que os Estados Unidos virarem as costas para Israel, Israel ainda estará guardado e muito bem guardado. Porque quem guarda Israel, sabe quem é? É aquele que o Salmo 121 explica muito bem. Olha o que é que diz o Salmo 21 sobre quem é que guarda Israel, caro professor, para você compartilhar com o seu aluno. Salmo 121, versículo 5 em diante, ou versos 5 em diante, diz assim: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. E em 1948, o guarda de Israel, que não dorme, nem sequer tosqueneja, nem sequer pisca, esteve garantindo ali o retorno dos judeus de todo mundo, porque judeus dispersos no mundo inteiro começaram agora a voltar. Nós agora temos um país reconhecido, vamos para a nossa nação, vamos para o nosso povo, porque qual é, né, o cidadão, qual é a pessoa que não quer estar na sua pátria, junto à sua família, junto ao seu povo, né? Então, com a declaração da independência do Estado de Israel, foi possível um retorno maciço de todos os judeus, que desde os tempos mais remotos, desde a diáspora do ano 70, estavam dispersos por todo o mundo. Deus é um Deus que vela com a sua palavra para cumprir. E a profecia de Ezequiel 37 sobre o vale de ossos secos ainda está se cumprindo. Porque Israel ainda não é o batalhão de exército definitivo que Deus mostrou a Ezequiel, não. Né? Ainda vai chegar o tempo, lá na 70ª semana, em que Deus vai erguer da nação de Israel um exército forte para o mundo inteiro, para guerrear, para vencer, para triunfar sobre os inimigos de Deus. E então chegamos ao terceiro e último tópico da nossa lição, que vai falar sobre Israel na atualidade.
né? Aqui há uma sugestão em nossa revista, de nós professores, você pegar aí alguns recortes de notícias envolvendo o povo de Israel hoje para levar para os seus alunos, né? Notícias aí que tragam informações sobre a situação religiosa, sobre a situação social, política e econômica de Israel. Nesse terceiro tópico estaremos abordando os conflitos entre israelenses e árabes, ou entre israelenses e os palestinos, porque palestino é um público ali, é um grupo ali, vizinho de Israel, dentro ali do território de Israel. Mas os árabes é todo aquele povo, são todos aqueles países, porque árabe é uma etnia, né? Palestina ali é uma região pequena dentro ali de Israel, mas os árabes é todo o povo à volta de Israel. Então muitos são os conflitos, né? Muitos são os conflitos envolvendo religiosos anti-Israel, envolvendo países que não reconhecem a independência de Israel, países que têm ali uma tradição histórica de oposição ao povo de Deus. Então nós estaremos abordando conflitos aí milenares, que lá no princípio era um conflito pela possessão de terra, conflito pela possessão das águas, conflito mais recentemente pela questão do petróleo, né? Porque Israel agora é sabido que é um país enriquecido em combustível, né? Existe ali muita produção de gás correndo ali por debaixo dos terrenos de Israel, petróleo também. Então é uma nação rica, a terra que mana leite, mel e petróleo, né? Israel é a terra que mana leite, mel e petróleo. Então, existem conflitos os mais diversos, conflitos desde a fundação em 1948 do Estado Independente de Israel. A nossa lição, inclusive, fala de um dos ataques horríveis que aconteceu ali, movido pelo Egito, Arábia Saudita, Jordânia, Iraque, Síria e outros países vizinhos a Israel, num feriado judaico do Yom Kippur, que é o dia do perdão, quando os soldados israelenses estavam, a maioria deles de folgas, dispensados de suas atividades, haja vista ser um momento ali de celebração, feriado judeu. O que é que acontece? As nações inimigas de Israel se aproveitam que os soldados estão de folga, estão de férias, estão dispensados de suas atividades e mobilizam um grande efetivo bélico, um grande efetivo militar para bombardear os territórios de Israel. Houve ali um atraso de aproximadamente 2-3 dias para que as tropas de Israel pudessem se organizar e alcançar os seus inimigos e vencê-los, inclusive, né? E vencê-los, porque você sabe que Israel, de longas datas, possui uma força armada, um equipamento bélico, um poderio militar terrível, né? Às vezes a gente vê essas nações vizinhas, menores que Israel, né? Ameaçando invadir, ameaçando fazer guerra contra Israel, e eu receio que eles não saibam o que estão dizendo, porque Israel é, na verdade, hoje uma nação poderosa, não é a maior nação militar no mundo, mas é uma nação muito poderosa. Veja, por exemplo, ali os escudos de ferro de Israel, né, que tem destruído muitos dos mísseis lançados pelos palestinos e por povos ali vizinhos anti-Israel, inimigos de Israel. Veja ali que a muralha de ferro, o escudo de ferro de Israel destrói os mísseis que contra eles são lançados, ainda mesmo no ar, né? Ali é uma tecnologia sofisticadíssima que consegue reconhecer, né, esses grandes mísseis sendo ali disparados à distância e já lança ali uma contrapartida, outros mísseis para derrubar, para destruir os mísseis dos inimigos, dos adversários ainda no céu, de modo que não provoque danos maiores aos cidadãos israelenses. Você sabe que, por exemplo, os judeus eles possuem uma tecnologia avançadíssima de dessalinização da água do Mediterrâneo, né? Em razão de ser uma terra escassa de água potável, os judeus hoje eles dispõem de um sistema sofisticadíssimo de tratamento da água do mar. Inclusive um sistema que é exportado aí para aproximadamente 40 países. Você deve ter assistido aquele programa do jornal do SBT, aquela série Desafios,
da água, né? Onde ali abordou um material muito bom, que você pode inclusive consultar aí no site do SBT, né? Um material que mostra ali a engenharia, a tecnologia avançadíssima dos israelenses para aproveitar a água do mar, retirando dela o sal e transformando em água potável para chegar na casa dos israelenses para que eles possam beber, lavar, consumir, cozinhar, enfim. Os judeus hoje, tem aqui a situação atual, né? Os judeus hoje são um povo rico, um povo que desponta no mundo inteiro com a sua produção científica, tecnológica e literária. Inclusive eu estou aqui com um artigo, onde eu busquei aqui, foi publicado no site online da Veja, Abril. Já é um artigo que já tem aí 10 anos, porque foi publicado em 2005, mas é um artigo bastante curioso que fala justamente sobre a posição atual de Israel em relação ao mundo, destacando o gênio dos judeus, a capacidade criativa, a capacidade inventiva, a capacidade de gerar tecnologia e ciência dos judeus. E tem um trechinho aqui de um artigo que é assinado por Ruth Costa, e eu gostaria de fazer questão de ler para você, que destaca o grande número de judeus ganhadores do Prêmio Nobel. Você sabe que o Prêmio Nobel é o mais famoso prêmio de todo mundo, ministrado ali, concedido ali a grandes nomes da ciência, da química, da biologia, da física, da economia e da literatura. E os judeus ali, eles têm um destaque muito grande nesses prêmios Nobel, né? Porque diz aqui a Ruth Costa que, embora representem menos de 0,5% da população mundial, os judeus receberam 20% de todos os prêmios Nobel, isso há 10 anos atrás. Hoje esse número já deve ter aumentado bastante, né? Na outra parte aqui do artigo, vai dizer que ela vai aqui apresentar os fatores, a razão para os judeus terem esse reconhecimento mundial, né? Tem essa produção científica, literária, tecnológica, que faz os judeus despontarem em relação a outros países do mundo, inclusive o Brasil, né? O Brasil é um país muito maior geograficamente, demograficamente falando, do que Israel, apesar de bem mais recente, né? Porque Israel aí tem 5.000 anos de história, o Brasil tem só 500 anos, o 10º, né? Mas veja, o Brasil, apesar de ser esse país gigantesco e superpovoado, né? Quantos prêmios Nobel nós temos? Quantos prêmios Nobel estão creditados na conta de brasileiros? Parece-me que agora, recentemente, é que um brasileiro que nem no Brasil mora, já fez a sua cidadania em outro país aí de fora, né? Recebeu agora o prêmio Nobel pela primeira vez, se não me engano, ali na área da matemática, salvo engano. Mas os judeus, 20%, isso há 10 anos atrás, 20% dos ganhadores do Prêmio Nobel são de judeus. E aí ela vai explicar aqui que justamente a cultura de leitura, de estudo, de análise, de crítica dos judeus tem favorecido, é uma cultura tradicional, do que remota aí aos tempos dos patriarcas, né? Porque de fato você vê que é dos judeus que vem o quê? A Bíblia Sagrada. Os 66 livros que hoje compõem a Bíblia Sagrada foram escritos em sua grande maioria, ou aqueles livros que compõem a Bíblia Sagrada foram escritos em sua maioria por judeus. Ao que tudo indica, apenas Lucas, o médico não judeu, é que é um autor fora da linhagem de Abraão que escreve livro na Bíblia Sagrada, que é o livro que leva o seu nome, o Evangelho segundo Lucas, e o Evangelho de Atos, e o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Mas todos os demais 64 livros da Bíblia Sagrada, embora alguns não possam ser identificados seus autores, mas ao que tudo indica, os outros 64 livros da Bíblia Sagrada foram escritos por judeus. Então perceba que a grande contribuição que os judeus, que os israelenses têm dado ao mundo. Aliás, você sabe que os 10 mandamentos, ou na verdade a lei, a Torá de Moisés, serviu e ainda serve de base para a construção dos maiores códigos de ética em todo o mundo, os direitos humanos
né, tão definidos em todo mundo, são estimulados, são orientados pela lei de Moisés, pelos mandamentos do Senhor, que se resume na perspectiva do Evangelho em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Veja os escribas, um menino judeu, por exemplo, aos 8 anos de idade, ele já tinha que ser capaz de recitar passagens consideráveis da Torá. Os judeus, não de hoje, mas de largo tempo, veja que Deus ele já dizia, e o livro de Deuteronômio já registra, Deus dizia para os pais dentre os hebreus, olha, ensine aos seus filhos, leia a lei do Senhor para ele, quando estiver sentado, quando estiver andando, quando estiver comendo, quando deitar, quando levantar, leia, 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 leia. E isso favoreceu, porque um povo que quer cultura, um povo que quer despontar em ciência e tecnologia, deverá, via de regra, passar pela leitura. E neste sentido, os judeus eles têm uma desenvoltura, uma aplicação que remota a milênios passados e que tem favorecido, né? Aliás, é um exemplo para o Brasil. Esse país onde se valoriza o corpo, a estética, a beleza, mas que não valoriza a educação, que não valoriza a cultura, que não valoriza a leitura. Um país onde os políticos que governam este país são verdadeiros analfabetos. Como é que esse país poderá despencar? Como é que esse país poderá subir nas posições que ele precisa subir a nível de mundo, a nível de economia, de educação, de produção de tecnologia e de ciência? Quando? Né? O Brasil é um grande produtor de matérias-primas, mas de tecnologia é Israel. Israel é o grande produtor de tecnologia para o mundo. Inclusive eu trago aqui nomes de alguns judeus famosos. Se você quiser, professor, tome nota para compartilhar, só a título de curiosidade para os seus alunos no próximo domingo, né? Judeus famosos no mundo e no Brasil. Por exemplo, Albert Einstein, físico, sucessor de Newton, inclusive, né? Einstein, considerado pai da teoria da relatividade, né? Se você não sabia, agora você fica sabendo. Aquele homenzinho que você já deve ter visto muito a foto dele por aí com a língua para fora, né? É uma foto típica que nós conhecemos do Einstein. Era judeu. Muitos judeus famosos não nasceram exatamente dentro dos limites de Israel, mas você entende que uma coisa é a nacionalidade, outra coisa é a etnia. Muitos judeus podem não ter nascido dentro de Israel, mas são judeus porque trazem o sangue de Abraão em suas veias, porque trazem o sangue de Jacó em suas veias, eles têm a etnia judaica. Paulo ele usa uma expressão no Novo Testamento que explica isso, quando Paulo diz, olha, eu sou hebreu de hebreus. O que é que significa dizer hebreu de hebreus? Paulo está dizendo, olha, eu não comprei a cidadania judaica. Eu não sou um gentio rendido ao proselitismo judaico. Eu sou hebreu mesmo, eu tenho sangue. Eu tenho sangue de Abraão, Isaac e Jacó correndo nas minhas veias. Isso é ser um judeu de verdade. É por isso que você pode ser judeu tendo nascido no Brasil. Você pode ser judeu tendo nascido na Itália, na Espanha, na Alemanha. Você pode ser judeu tendo nascido no Japão, desde que os seus pais, desde que a sua descendência, desde que a sua raiz genealógica seja Abraão, Isaac e Jacó. Depois nós temos outros nomes aqui, vou só citar, olha, André Citroën, engenheiro e fundador da Citroën, aquela marca lá de carro, de veículo Citroën, judeu. René Frank, né, aquela adolescente que morreu, parece-me que aos 15 anos de idade lá, né, tomada pelos nazistas, levada às câmaras de gás para ser morta ali como muitos dos seus amigos, parentes, familiares. Mas enquanto ela aguardava a morte chegar para ela, diz a história que ela escrevia, né, o tumulto daquelas câmaras de gás, o sofrimento de sua família, em um diário. E esse diário foi descoberto posteriormente, o que serviu para produção aí de muitos filmes já fabricados por Hollywood, ilustrando o episódio do Holocausto, onde 6 milhões de judeus foram dizimados brutalmente. E, aliás, o diário de Anne Frank é apontado como o mais importante documento sobre o Holocausto. Calvin Klein, né? Aquele design de roupas e dono da marca que leva o seu nome, né? Você já deve ter ouvido falar dessa famosa grife, Calvin Klein. Pois bem, judeu também.
Karl Marx, o sociólogo e filósofo, né? Claro, vamos esquecer aqui as divergências, enfim, o fato é que é um grande vulto apreciado no mundo inteiro e também judeu. Sigmund Freud, psicanalista, também judeu. Pois é, Freud, você não sabia? Freud explica, judeu. Steven Spielberg, diretor de cinema. O Spielberg ele trabalha muito com a imaginação, com a criação. Judeu também. E aqui no Brasil nós temos judeus famosos, como a Clarice Lispector, poeta e escritora, o Boris Casoy, jornalista. Você não sabia? Pois bem, Boris Casoy, né? Ele também tem uma ascendência judaica. O Roberto Justus, o publicitário, e o Silvio Santos, que é certamente o mais famoso apresentador de televisão no Brasil, Cenoura Bravanel. Ele mesmo já disse publicamente que é judeu, tanto na religião quanto judeu de raça mesmo, de etnia, porque você pode ser judeu na religião e não ser judeu na etnia. E também pode ser judeu na etnia e não ser judeu na religião, ser um cristão, né? Mas ele disse que era as duas coisas, judeu, praticante da religião do judaísmo, e judeu porque ele realmente segue a etnia de Abraão, Isaque e Jacó. Pois bem, né? Então, esse é o Deus tremendo em que nós servimos e em que nós cremos. O Deus que prometeu dar terra, o Deus que deu a terra, o Deus que expulsou os adversários de Israel, o Deus que protegeu, o Deus que guarda Israel ao longo dos séculos, o Deus que tem estendido suas mãos sobre Israel apesar da fúria dos seus inimigos, no intuito de se apoderar da terra, no intuito de se apoderar da sua tecnologia, no intuito de apoderar-se das suas riquezas naturais que os judeus ali desenvolveram, que os judeus ali aprimoraram, né? Deus ele tem guardado. Israel não está fora do plano redentor de Deus. É de Israel que vem não só esses vultos aqui que eu falei para vocês, vultos da ciência, da literatura, das artes, do cinema. É de Israel que vem o mais importante personagem de toda a história. Porque Jesus disse para a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, à luz do meio-dia, a salvação vem dos judeus. É claro que Jesus não está dizendo que são os judeus que salvam, que a salvação do mundo depende de Israel, não é isso. Jesus está dizendo que ele, o Filho de Deus encarnado, está ali. Ele vem de judeus, ele é de Israel e nele nós temos a salvação. Cristo Jesus, o maior pregador, o maior mestre, o maior evangelista, o maior psicólogo, não vamos dizer que ele era filósofo, porque Jesus estava preocupado em filosofia, mas o maior psicólogo, o mestre que tratava de almas, de mente, de corações, de família, de pessoas, ele veio de onde? Dos judeus. A Bíblia, a maioria dos autores da Bíblia vieram de onde? De Israel. Pode vir alguma coisa boa de Israel? Né? Vou aqui parafrasear as palavras de Filipe. Né? Pode vir alguma coisa boa de Israel? A história confirma que sim. A Bíblia confirma que sim. O Evangelho confirma que a melhor pessoa que este mundo já conheceu e que este mundo tanto precisa veio de Israel. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Professor, Deus te abençoe. No próximo domingo, uma excelente aula para a glória de Deus. Que o Espírito Santo lhe ilumine as ideias, que o Espírito Santo lhe conduza a uma prática pedagógica transformadora, para que você e seu aluno cresçam juntos para a glória de Deus, um com o conhecimento do outro. E a partir desse conhecimento compartilhado em sala de aula, outros conhecimentos possam ser produzidos para a glória de Deus. Deus te abençoe e, se você puder, encerre a sua aula no próximo domingo, convidando seus alunos a orarem por Israel, porque Israel precisa muito de nossas orações. E a Bíblia diz, bem-aventurados, felizes são os que te amam, ó Israel. Deus abençoe você, professor, Deus abençoe você, aluno. Até o próximo estudo, querendo Deus.